Olá, eu sou Jefferson Santos, estamos aqui hoje para mais um Câmara Entrevista. Nessa oportunidade nós estamos recebendo aqui a Elaine Reis, que ela é psicopedagoga. E o tema que a gente vai abordar aqui hoje é autismo, avaliação, intervenção precoce e inclusão. Elaine, primeiramente eu gostaria de te agradecer pela sua presença aqui e por vir falar com a gente sobre um assunto tão importante. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui e falar de um tema tão importante, um tema que eu amo tanto. Muito bacana. Então, já para a gente iniciar aqui, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: o que é o autismo e como nós podemos compreender melhor essa condição? Certo. Bom, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno do espectro autista. E o que é esse espectro? Espectro é como se fosse uma régua infinita, ela não tem começo, ela não tem meio, ela não tem fim, e esse é o espectro. E por que a gente fala que é um transtorno? Apesar de ter esse nome, mas é importante para o pessoal, tanto da saúde quanto da educação, para a gente poder falar a mesma língua, para a gente se entender ali, mas nada mais quer dizer do que o cérebro funciona de uma forma diferente. E o autismo, ele carrega muitas comorbidades. O que é isso? Outros transtornos junto com ele. Um deles, o mais comum, é o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas podem ter vários outros, pode vir só um, podem vir 2, 3 ou mais, mas o mais comum é o TDAH. E quais são os diferentes níveis de autismo e como eles podem afetar o desenvolvimento e o cotidiano dessas pessoas que têm o espectro? Então, o autismo, como é um espectro e a gente não consegue mensurar, a gente dividiu didaticamente em níveis, que é o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O nível 1, didaticamente, a gente chama de leve, o nível 2 de moderado e o nível 3 de severo. Mas é só didaticamente mesmo, para a gente até conseguir acessar de uma forma mais fácil as famílias dos pacientes, né, as famílias das crianças, pessoas leigas, né, que não são da área da saúde ou da educação. Por que a gente tem esses 3 níveis? Isso significa o quê? Nível 1 de suporte. O quanto essa criança precisa de suporte na vida dela, no dia a dia, para fazer atividades cotidianas mesmo. Nível 2, ela precisa de um nível moderado de suporte. Nível 3, geralmente ela precisa de suporte para quase tudo no dia a dia. E o que isso vai afetar? De modo geral, quem está dentro do espectro tem muita dificuldade de socialização. Esse é o ponto-chave. Então, a socialização vai ter um déficit ali, só que vai depender do nível, né? Se é o nível 1, 2 ou 3, vai ter mais dificuldade de socialização ou menos dificuldade de socialização. E aí, como é um espectro, a gente não consegue mensurar isso, mas sempre vai acarretar outras dificuldades no dia a dia. Algumas crianças têm dificuldade na linguagem, né? E a linguagem, ela é verbal, que é uma língua que a gente fala, igual no Brasil, a gente fala português, e a linguagem não verbal, que é sem a língua, apontar, fazer mexer com a cabeça, é a linguagem corporal. Então, a criança vai ter essa dificuldade de socializar, de interagir, de se comunicar, e aí vai depender de cada autista, porque cada autista é muito único e é muito peculiar. E mesmo pensando em níveis, se o autista está no nível 1 e a gente pegar um outro autista no nível 1, eles vão ter déficits completamente diferentes. Não necessariamente todos vão ter a dificuldade de socialização e a linguagem, por exemplo. Pode ter só dificuldade de socialização. Ou pode ter dificuldade de socialização e uma dificuldade motora, de coordenação motora. Então, o nível é mais didático mesmo para a gente entender o nível de suporte que essa criança precisa de apoio para atividades do dia a dia. E aí o autismo ele vai acarretar em vários tipos de déficits, então vai depender de cada autista. Sim. E é muito interessante falar sobre isso. Eu tenho autista na família, e a gente percebe que, por mais que se identifique um nível, até outras pessoas autistas de outra família, eles têm atitudes diferentes isso mesmo sendo diagnosticado no mesmo nível,
muda muito de um para outro, né? As dificuldades ou então as facilidades. E isso é comum acontecer? É bem comum. Porque a primeira coisa que é muito importante é identificar. Identificar a criança desde bebezinha que ela tem um atraso. Então, eu falo que são 3 etapas. O número 1 é identificar. Opa, identifiquei que a minha criança tem um atraso. O número 2 é eu procurar ajuda. Então, eu identifico, eu procuro ajuda. E o número 3 é eu aceitar. Então, é um processo de uma fase para outra. E tudo isso vai influenciar quantos anos essa criança tinha quando essa família procurou ajuda, quando essa família aceitou. E ainda, com quantos anos essa criança tinha quando ela começou o tratamento. O tratamento multidisciplinar é muito importante para uma criança autista e até para a vida adulta. Porque quando a gente fala de transtornos, a criança já nasce com transtorno. O cérebro dela já nasce com essa condição. Então, não é uma doença. Se não é uma doença, não tem cura. Então, um autista, ele nasce autista e ele vai ser autista para sempre. Então, essa criança vai crescer e vai ser um adulto autista. Então, vai influenciar muito essa ajuda que a família procura, como que ela recebe as orientações dos profissionais e como que isso é aplicado. Então, como a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, precisamos trabalhar juntos, né? A família, esses profissionais e a escola. É muito importante, eu sempre falo que é um tripé. Então, a família, a escola e os profissionais multidisciplinares. E isso vai influenciar muito na qualidade de vida do indivíduo. Uma coisa que você falou aí que é muito importante, acho que às vezes as pessoas têm muita dificuldade na questão da aceitação, né? E assim, antes de prosseguir com as perguntas, tem alguma dica que você daria para as pessoas nessa questão da aceitação? Que você vê, muitas vezes, deixa de procurar ajuda por medo, né, do que vão pensar, do que as pessoas... o que vão falar da minha filha se souberem? O que vão falar do meu filho se souberem que ele é... mas a sociedade não vai aceitar. Coloca um monte de coisa e fica com medo. Esse processo de aceitação, tem alguma dica que você pode dar para as pessoas, até para melhorar mesmo a qualidade de vida do autista? Eu acredito que o ponto principal é uma palavra que eu gosto muito de usar, que é qualidade de vida. A gente tem que pensar que procurar ajuda é dar qualidade de vida para essa criança, para esse adolescente, que depois vai se tornar um adulto. Então, esse é o ponto-chave. Pensar independente do que seja o diagnóstico, o laudo, mas a gente precisa pensar nessa qualidade de vida enquanto ser humano. Então, pensar sempre que é um ser humano que tem um desenvolvimento, que a gente precisa desenvolver tudo isso e a gente só consegue com ajuda. O autista, ele não consegue se tratar, assim, um autotratamento, ele não consegue. Porque é uma coisa tão complexa por conta daquele espectro, mesmo a gente, profissional da área, para a gente já é complexo. Então, imagina para uma família, imagina para a própria criança, né? Então, a gente precisa trabalhar juntos. Se a família não procura ajuda, essa criança não tem qualidade de vida. Então, assim, ela pode pensar, a família, nossa, eu não quero mostrar que meu filho tem algum problema. O autismo é muito associado com um problema. Apesar das pessoas não usarem a palavra doença, mas, meu filho tem um probleminha, meu sobrinho tem um probleminha. Não é um problema, é uma forma diferente desse cérebro funcionar. E o que acontece? O que a gente precisa fazer? A gente precisa se conscientizar enquanto sociedade, cada um ir atrás e procurar saber um pouquinho o que é, como que funciona, porque eu falo sempre que a sociedade precisa incluir esses autistas. Não é os autistas se encaixarem na sociedade. E a gente tem que entender que é um cérebro que funciona diferente. Funciona diferente. Então, vamos aprender como que ele funciona. Porque tem autista, por exemplo, que não consegue ter um contato físico. Vamos respeitar esse autista que não consegue contato físico. Já tem autista que é o contrário. Precisa de um toque mais pesado, mais firme. E a gente precisa respeitar essas diferenças. Porque, por exemplo, quando a gente vai cumprimentar uma pessoa, a gente dá um abraço, um beijo no rosto, e a gente precisa entender que para o autista isso não é comum, não é fácil. Então, a gente entendendo enquanto sociedade, isso inclui a família do autista, a gente vai conseguir incluir mais e cada vez mais esses autistas na sociedade. Automaticamente vai trazer a qualidade de vida. Porque nada mais do que incluir, a inclusão é isso, né?
incluir essas pessoas com deficiência. Lembrando que o autismo é uma deficiência oculta, que é uma coisa que a gente não vê olho nu, né? Mas é uma deficiência, é considerado como deficiência. Então, a gente tem que incluir essas deficiências, as pessoas com deficiência, na sociedade. Porque o ser humano ele é muito sociável. Menos ou mais, mas ele é sociável. Nenhum ser humano consegue viver sozinho, isolado. Não consegue. A gente precisa sempre de alguém ou alguém no plural, vamos dizer assim, para a gente viver. Sim. E o autista é a mesma coisa. Exatamente. Então, fica aí a dica para você que tem um familiar ou conhecido, um amigo que está com essa dificuldade da questão da aceitação. É importante essa aceitação para que a vida dele seja mais, vamos dizer assim, que ele tenha mais qualidade de vida e que seja mais tranquilo, tendo em vista que não é uma doença, não vai ter cura, né? Como a psicopedagoga já disse, isso é um processo que vai a vida toda dele e ele tendo condições de atendimentos profissionais, de pessoas que o acompanhem, vai ser mais fácil, mais tranquila a vida dessa pessoa. Então, Deixa eu só fazer um parênteses. Sim. Quando uma criança tem um tratamento, quando a família busca ajuda, o que acontece? Pensando nessa régua, né, nesse espectro e nesses 3 níveis, se é uma criança que não tem ajuda, não tem tratamento, provavelmente ela vai estar no nível 2 ou 3, que é o máximo. Quando a criança passa por tratamento, a gente diminui o nível de suporte dela, facilitando a vida dela para ela ser mais autônoma. Então, a gente consegue diminuir e até chegar no nível 1. Uma criança que não tem tratamento, provavelmente ela vai ficar no nível 3. E o nível 3 é um nível mais hard, mais pesado, o mais difícil para se conviver na sociedade mesmo. Então, por isso também que é muito importante procurar ajuda, para a gente diminuir esse nível de suporte e automaticamente dar mais qualidade de vida. Uma excelente observação, Elaine. E para a gente continuar aqui nas nossas perguntas, quais são as influências genéticas e ambientais no desenvolvimento do autismo e como esses fatores aí podem interagir entre si? Então, o autismo, a criança já nasce com autismo. E eu falo sempre que a gente só tem duas questões aí, 2 pontos que podem trazer esse autismo. Uma questão é genética, não necessariamente vai ser o pai ou a mãe. Então, a gente fala que é epigenética, né? Pode ser um avô, um tataravô, um bisavô, alguém lá atrás que às vezes a família não sabe ou que nem foi diagnosticado, porque é uma coisa mais recente, né? Os estudos estão mais atualizados, estão mais consistentes hoje em dia, falando de ciência e autismo. Então, é muito difícil pensar em autismo lá atrás de um bisavô, um tataravô. Mas vem lá de trás uma questão genética. E um outro fator se não for genético, pode ser ambiental. Como que pode ser isso? Pode ser um pré-natal. Se essa mãe não fez o pré-natal, ou não fez adequadamente, corretamente, ou se teve ingestão de bebida alcoólica, ou de drogas mesmo, ou durante o parto, é um outro fator ambiental. Se faltou oxigenação durante o parto. Então, são esses 2 fatores. O autismo ou vai ser genético ou vai ser ambiental. Então, a gente precisa analisar tudo isso, a gente precisa fazer uma avaliação para entender de onde vem esse autismo de cada criança, para a gente começar a fazer um tratamento. E é importante as pessoas saberem isso, e por isso que não é uma doença. Não é uma coisa que um passa de um para outro, que é uma coisa contagiosa, por isso também que não tem cura. É um gene que está no DNA da pessoa, se for genético, e o ambiental, ele vai fazer com que o cérebro se forme daquele jeito. Então, de certa forma, também é um gene ali que está no DNA dessa criança. Se for, por exemplo, uma falta de oxigenação no parto, o cérebro vai nascer e vai crescer dessa forma. Então, eu falo sempre que só esses 2 fatores, não tem como ser outro. Ou é genético ou ambiental. Só para a gente reforçar também na questão da avaliação precoce, né? E da importância dessa intervenção precoce. Para a pessoa já desde ali do nascimento mesmo, né? Ter um acompanhamento. E como isso pode impactar positivamente no futuro dessa criança que teve o diagnóstico precoce. Então, como o autismo, ele tem essa condição genética, então a criança já nasce autista. Por que a avaliação e a intervenção precoce são importantes?
Porque o quanto antes a gente fizer uma avaliação, mais qualidade de vida a gente dá para essa criança. Se a gente começa desde bebê, então é desde bebê que a gente vai conseguir proporcionar qualidade de vida para essa criança. Quanto mais tempo uma família demora para procurar ajuda, eu falo que essa criança vai ficar em sofrimento. Se procura ajuda, essa criança já tem 7 anos, já tem 10 anos, se é um adolescente de 15, sofreu 15 anos, porque não teve ajuda. E o autista, por si só, ele não vai conseguir se desenvolver sozinho. Então, ele precisa de ajuda. Eu falo que é evitar o sofrimento, tanto para a criança quanto para a família, porque a família também sofre muito com tudo isso. Então, a gente proporciona essa qualidade de vida. E o outro fator muito importante, falando de neurociência, é que o cérebro da criança, quanto mais nova ela é, mais neurônios ela tem. Então, ela tendo mais neurônios, a gente tem o que os neurologistas chamam de neuroplasticidade, que é o quê? Que é um cérebro mole, um cérebro que a gente consegue moldar com mais facilidade e mais rapidez. Então, a gente consegue já avaliar o bebê ali, a gente já vê os sinais de autismo e a gente já consegue intervir aproveitando essa neuroplasticidade, que o bebê vai responder muito mais rápido. O bebê de 0 até 3 anos de idade é quando ele tem mais neurônios. E a gente tem, na nossa anatomia do nosso corpo é natural, a gente tem o que chama podas neuronais, que é o quê? Que é podar. Igual podar o jardim, poda os nossos neurônios. A partir dos 3 anos começa essa poda, então começa a cair esses neurônios. Dos 3 aos 6 é uma poda um pouco mais sutil, mas a partir dos 6 anos a poda começa a ficar mais intensa. Isso é natural do nosso corpo, do ser humano. Então, quanto mais velho a gente é, menos neurônios a gente tem. Por isso que as pessoas falam que é importante cuidar do cérebro, cuidar da alimentação, fazer atividade física, porque o cérebro é um músculo. A gente precisa exercitar o cérebro também. Então, a criança, quanto mais nova, mais fácil a gente consegue lapidar esse cérebro, principalmente quando a gente fala de autismo, que afeta muito a parte comportamental. Então, a gente começa a estimular essa criança a intervir ali e ela vai responder muito mais rápido. Por isso que a avaliação e intervenção precoce é tão importante. Ótimo, excelente. E qual o impacto escolar na vida das crianças que têm o acompanhamento de profissionais como você, né? Psicopedagógico clínico, né? Qual que é a importância desse tipo de acompanhamento para as crianças na escola? Então, na escola, as crianças com autismo, elas têm dificuldade de socialização em menor ou maior grau. Então, é importante a gente ter essa intervenção clínica, porque a gente vai fazer a interface com a instituição escolar e a parte clínica, automaticamente com o tripé que eu falo que é a família. Então, sempre tem que andar junto, escola, família e a equipe multidisciplinar clínica. A parte clínica, a gente vai trabalhar cognitivo, comportamental, coordenação motora, ele é mais abrangente. Na escola, tem um conteúdo, né? Tem um currículo que toda escola precisa seguir. Infelizmente, essa é a realidade. Então, a escola não consegue fazer uma avaliação ali específica de autismo, intervir sobre o autismo. Então, é muito importante ter esse olhar, essa avaliação clínica, principalmente para intervir. Nós, psicopedagogos da parte clínica, fazemos muitas reuniões, palestras em escolas, para a gente orientar os educadores de como intervir com os alunos dentro da sala de aula. Porque também tem isso. Uma coisa é você ter a teoria, estudar a teoria, e outra coisa é quando você vai aplicar a teoria. Ainda mais com uma sala com 20 crianças, com 30 crianças. É muito complicado. Mas o currículo que tem que fazer ali, o conteúdo que tem que dar. Então, é muito importante andar junto, muito junto, essa parte institucional, escolar, com a clínica, porque a gente se complementa. Na clínica, a gente consegue fazer uma avaliação mais individualizada, uma intervenção mais individualizada, e, ao mesmo tempo, é uma criança que vai todos os dias para a escola. Então, quem que fica mais tempo com a criança? É a escola. Então, a gente precisa conversar para os dois juntos estimular essa criança no que ela tiver déficit, seja uma socialização, uma linguagem ou coordenação motora, o que cada autista ali tiver de defasagem. Excelente. E qual o papel da psicopedagoga na terapia com o autista, né? Como essa profissional pode auxiliar no processo
de aprendizagem e também na inclusão das crianças. As pessoas tendem a falar que a psicopedagoga é só escolar. É muito comum associar a psicopedagoga com a escola. Nós trabalhamos, sim, com a escola também, só que nós somos a interface da educação com a saúde. Por que saúde? Porque a gente vai trabalhar ali com o cérebro da criança. A gente vai intervir no comportamento, né? Por que eu falei de avaliação e intervenção precoce, que é tão importante? Por conta dos neurônios, por conta do cérebro. Então, tudo isso é saúde. E a gente trabalha com isso, sim. E a psicopedagoga, ela é a profissional da aprendizagem. Eu falo que desde quando a gente nasce, é um bebezinho, acabou de sair ali da barriga da mãe, o bebezinho já precisa aprender a chorar, ele precisa aprender a mamar, ele precisa aprender a engatinhar, a andar, a comer, a falar, a tudo. Então, a vida é todos os dias uma aprendizagem. Todos os dias que a gente acorda da nossa cama e a gente levanta da nossa cama, a gente está aprendendo. E a gente sempre fala sobre isso, do nosso trabalho, né, dos nossos estudos. Nossa, hoje meu dia aconteceu isso, isso e isso. Foi um dia bom, não foi um dia tão bom, mas tudo isso é aprendizagem para a vida. Então, todos os dias, né, desde o primeiro dia que a gente nasce até a nossa vida de idoso, nós estamos aprendendo. Então, por isso que o profissional da psicopedagogia é tão importante e as pessoas ainda não têm essa consciência. E quando a gente fala de autismo, a gente intensifica tudo isso. Porque o autista tem essa dificuldade nesse processo de aprendizagem como um todo, de coisas do dia a dia, seja escovar um dente, seja falar oi para a pessoa que está passando, para um parente, para um amigo, um familiar próximo. O autista ele não consegue ter essa noção sozinho. Coisas que para a gente, não autistas, que a gente chama de cérebro típico, e de autistas, pessoas com deficiente, são cérebros atípicos. Então, para a gente que tem um cérebro típico, é comum, parece que é a coisa mais fácil do mundo, mas na verdade não é. Tudo isso a gente foi aprendendo com a convivência do dia a dia, né, com os nossos desafios do dia a dia da vida, e a gente precisa pensar que para o autista não é tão óbvio, as coisas não são óbvias. E quem vai intervir e ajudar o autista a enxergar tudo isso somos nós, psicopedagogos. E a gente vai fazer essa relação e a gente vai orientar os pais dessas crianças para eles terem também essa visão, para eles entenderem isso, de que não é óbvio para o autista escovar um dente, tá frio, vou colocar uma blusa. Não é óbvio, coisas do dia a dia. Então, é um processo de aprendizagem. E aí que entra o psicopedagogo. Excelente. Digamos assim que é uma ótima ajuda, é um ótimo suporte, porque as crianças necessitam mesmo de todo esse aprendizado. E por esse funcionamento diferente do cérebro, então, algumas coisas que para o cérebro, igual você disse, típico, simples, para eles é uma guerra, né? Uma luta muito grande para entender muitas coisas, né? Diz não, né? Os autistas não entendem, por exemplo, piadas. Não é? Eu vejo que essa pessoa que tem na minha família que é autista, ela fica reparando na hora que vê que tá todo mundo rindo, né? Ela aí também, tipo assim... Você entende? Você entendeu, mas ela pra estar junto, ela ri junto, tipo, vê que tá... o que é esse vídeo aí? Aí ela olha assim no celular, ri também, mas você vê que não é uma risada, assim, entre aspas, natural. Ela tá querendo só se socializar, interagir com a gente, né? Isso que você falou é bom a gente até reforçar. O autista não entende piada, porque piada é muito subjetivo. Piada envolve a sua bagagem cultural e, obviamente, o funcionamento do seu cérebro. Por exemplo, tem uma frase muito comum. Nossa, hoje está chovendo canivete. O que isso significa? Tá chovendo pra caramba. Sim. O autista já vai imaginar um monte de canivetinho caindo. Sim. É isso. É ao pé da letra. É ao pé da letra. Ele não consegue fazer isso com o cérebro dele, de pensar, de imaginar, de entender. É muito complexo para ele, é muito difícil. E exige um esforço mental muito forte. Por isso que precisa da terapia. E a gente precisa entender isso, né? Que é o que a gente está falando desde o começo, né, dessa entrevista, do incluir esses autistas. Quando a gente fala de criança e escola, eu sempre oriento os educadores
a serem objetivos com as crianças. Ao invés de falar assim, João, pega um lápis vermelho pra tia que tá em cima da mesa. Ele já, João, lápis vermelho, por favor. Pega pra mim, lápis vermelho. E aí eu aponto, eu mostro onde tá, preciso ser mais objetiva. Então, com o autista é isso. Com o autista a gente não pode ficar desenhando, enrolando pra falar. Tem que ser objetivo e direto, pra eles compreenderem com mais facilidade. Excelente, muito boa dica. E tem esse lance também do cérebro deles conseguirem pensar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Que muitas vezes o autista dando crise, acha que muita gente é uma criança mimada, é uma criança birrenta, mas não é. É porque o cérebro, por exemplo, num shopping, ele consegue pensar no barulho da máquina de brinquedo, a pessoa que está passando do lado, ele consegue fazer toda essa... Tem até um vídeo no YouTube que mostra, né, tentando simular o que seria. Aí é o momento que dá crise, né? Muita gente não entende que não é birra, que não é criança birrenta, e acaba julgando, né? Isso acontece muito, né? Muito. Foi até bom você falar. Qual que é a diferença da birra e da crise? A birra, ela é curta e você sabe por que ela aconteceu. Por exemplo, você está segurando um celular e a criança quer esse celular. Ela vai te pedir, me dá o celular. Você vai falar não. Aí a criança, eu quero celular. Mas vai passar, acabou. Pronto, acabou. Aí entrou uma pessoa, já distraiu, esqueceu o celular, tocou uma música, prestou atenção na música, acabou. A crise é longa, e você não sabe o motivo. É muito difícil ficar muito na cara, assim, é por causa do celular. Por quê? O autista, ele tem várias sensibilidades. Às vezes tem de uma coisa só, às vezes tem de duas ou mais. Mas, por exemplo, às vezes pode ser uma luz. Sabe quando a gente abre a luz no sol e dói muito o olho? Pro autista, às vezes, essa luz pode arder muito. Sim. Pra gente, tá tranquilo. Ele já vai entrar aqui, ele não vai falar essa luz. O cérebro dele vai ficar desregulado. E o que o cérebro manda pro corpo? Perigo, perigo, perigo. É aí que ele desregula. Quando a gente tá com medo, a nossa pupila dilata, a gente começa a suar. É o sinal do cérebro pro nosso corpo que a gente tá em perigo. E pro autista pode ser uma luz, pode ser um som que a gente não tá escutando, mas às vezes tá tocando uma musiquinha lá no fundo, 3 salas pra frente. Ele tá escutando. Porque a audição dele é tão sensível, ela é tão boa, que ele tá escutando, às vezes ele não consegue fazer o que a gente tá fazendo aqui. Se concentrar, responder a perguntas, falar, interagir, olhar para uma câmera, aquele som vai ficar na cabeça dele. Tum, tum, tum. E aí ele vai desregular e o cérebro, perigo, perigo, perigo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os autistas por conta disso. Tem também a sensibilidade do sentir. Tá frio e o autista não consegue pôr uma blusa. Por quê? O toque da blusa é insuportável para ele. Então, são os 5 sentidos. O paladar, é muito comum o autista ter seletividade alimentar, porque ele não suporta tal alimento na boca dele. Ele sente de uma forma que a gente não consegue sentir. Seja o mais molho, mais doce, o mais duro. Ele sente assim 10 vezes mais que a gente. Não são todos, cada um tem sua peculiaridade. Sim. Mas é por conta disso. Ele é tão sensível a todas as coisas do mundo que estão acontecendo ali, que a gente não consegue perceber. E aí nisso o cérebro desregula, que fica mais tempo ali em crise, a gente não sabe por quê. Ele não vai falar, nossa, a luz está forte. Uma criança principalmente, ela olhou, a luz está forte. Aí o cérebro, perigo, perigo, perigo. Ela começa a chorar, que ela deita no chão e a gente não entende o que está acontecendo. Até você entender, você descobrir, leva um tempo. Então a diferença básica é isso, né? A birra, você sabe o motivo, ela é curta, e a crise, ela é longa e geralmente você não consegue descobrir o motivo assim tão rapidamente. Às vezes você nem consegue descobrir, na verdade. É muito bom a gente ter falado sobre isso. E até a próxima questão aqui que eu vou te trazer, até vou dividir essa questão aqui que são duas, vou dividir para ficar mais fácil. Tá falando sobre alguns sinais de alerta que os pais podem observar para poder procurar ajuda de profissionais, né? E o que esses pais podem ficar atentos nos filhos para talvez procurar uma ajuda profissional depois? Eu acho que o primeiro ponto é quando uma criança não consegue socializar. Independente do lugar. Se tem um lugar que ela não consegue socializar, é um sinal de alerta. Seja com criança, seja com adulto. É uma criança que brinca muito sozinha. Ela não faz questão de incluir ali o adulto da própria família, o pai, a mãe, se tiver irmãos.
ela não consegue incluir outras pessoas na brincadeira. Geralmente ela já vira de costas, assim, e ela começa a fazer aqui a coisinha dela. Ela vai fazendo, é como se não tivesse ninguém aqui. Então ela já vira de costas e começa a brincar. Então isso é um super sinal de alerta. E a linguagem também. Se é uma criança de 2 anos para cima, ela já tem que falar algumas palavrinhas. Frases curtas. Quer papá? Mamãe chegou? Frases curtas. Se não está falando absolutamente nada, é um atraso de fala. É um sinal de alerta. Ou se for uma criança menor, ela já tem que apontar quando ela quer alguma coisa, tem que fazer assim com a cabeça, né? Que é a linguagem corporal. Se não faz a linguagem corporal, se não se manifesta, não se comunica de forma nenhuma, é um sinal de alerta. Se é um bebezinho de colo muito pequeno, ele acompanha tudo com os olhos, né? Quando a mamãe vai dar leite, o bebê fica olhando para a mãe, fica interagindo com a mãe. Se é um bebê que mama e olha para o além, assim, é um sinal de alerta. Então, são pequenas coisas, pequenos detalhes, vai depender de cada faixa etária, mas eu acho que os 2 pontos principais é a socialização e a linguagem. Aí tem outras peculiaridades, por exemplo, criança que brinca com um brinquedo sem função, a gente chama de funcionalidade. Por exemplo, o carrinho, o que a gente faz com o carrinho? Eu vou estacionar o meu carrinho. Se a criança pega o brinquedo na mão e não faz absolutamente nada, não tem função. É um sinal de alerta. Ou se a criança gosta de objetos muito, muito diferentes. Por exemplo, gosta de uma pasta de dente. O que acontece? É o brinquedo favorito dela, uma pasta de dente. Não é um brinquedo muito comum. É um sinal de alerta. Muito legal. A gente observa, tendo autistas na vida, a gente observa que eles também gostam de ser muito independentes, né? Em vez de pedir para fazer alguma coisa, eles mesmos já querem. A autista da minha família, ela pegava as coisas, por exemplo, tinha que pegar alguma coisa no armário. Em vez dela pedir para pegar para ela no armário, ela já no atraso da fala e tal, ela ia lá, pegava um banquinho ou alguma coisa do tipo, punha lá, assumia e pegava. Total independente, né? Eles têm isso também, né? De não... Em vez de eles mesmos já querer resolver tudo sozinhos. É porque eles têm a dificuldade de socializar. Então, tem essa dificuldade de pedir. Eu quero aquilo, pega pra mim. Não consigo pedir, eu tenho dificuldade. Eu vou lá e pego. Dentro da socialização, a gente usa muito olhar. Então, esse é mais um sinal também. Uma criança autista, um adulto autista também, tem dificuldade de fazer o contato visual. Então, são 2 pontos. Fazer o contato visual e manter o olhar. Porque tem uns que vão olhar rapidinho e vai desviar, ou que vai olhar de rabinho de olho. É muito comum olhar assim na lateral, porque eles têm essa dificuldade de olhar nos olhos, que nada mais é que uma socialização, né? Então, o pedir, faz tal coisa para mim, para eles é muito difícil. Muito bacana, muito interessante. E como buscar ajuda e suporte adequados? Nós sabemos que, eu já falei em diversas entrevistas aqui, que existem profissionais e profissionais, né? Então, como buscar ajuda adequada e como avaliar também um profissional para buscar esse tipo de ajuda? Eu acho que é importante ver o que a gente chama de portfólio. Qual tipo de trabalho esse profissional já fez? No que esse profissional é especializado de fato? Eu acho que é importante ser especializado naquele assunto. Quando é um profissional que é muito abrangente, por exemplo, de qualquer área, tá? Porque eu atendo crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Não é especialista em nada. Uhum. Então, isso é muito complicado, porque quando a gente fala de autismo, a pessoa sim tem que ser especializada. Porque o transtorno por si só já é complexo, o espectro por si só já é complexo. Então, por mais especializado que a gente seja, a gente sempre tem que especializar mais. Então, procurar um profissional especializado, observar como que é esse trabalho desse profissional, o tipo de trabalho que ele já fez, outras crianças que já atendeu. Às vezes, procurar até pais de crianças que já foram atendidas por esse profissional. Mas tem que investigar mesmo. Não ir no primeiro profissional que achou, só porque a pessoa fala, eu trabalho com autista, batendo autista. Tá, peraí. Veja de fato se essa pessoa sabe sobre autismo e ela trabalha de fato com isso. Porque é um transtorno muito complexo para os pais levarem a criança em qualquer profissional. É muito, muito boa a dica. E foram dadas até o momento diversas dicas importantes. Se você não conseguiu pegar essa entrevista
desde o início. Você pode assistir através das nossas redes sociais ou a qualquer momento no nosso canal digital 18.2, né, TV Câmara de Pouso Alegre. Você pode ver a reprise dessa entrevista e eu gostaria de aproveitar para mais uma vez agradecer, Elaine. Elaine Reis é psicopedagoga, trouxe diversas instruções para você que tenha pessoas autistas na sua família ou que conheça alguém. Você pode compartilhar essas informações que são de extrema importância e vai ajudar muito as famílias e as pessoas também, né, que têm aí o espectro autista nas suas vidas. Mais uma vez, gostaria de agradecer e deixar aberto tanto o espaço da TV quanto da rádio para você trazer diversas outras informações que forem necessárias trazer, que você julgar importante trazer para a gente. As portas estarão abertas. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigada por abrirem as portas para mim, pela câmera, vocês da TV. É um assunto que é extremamente importante. Eu falo que é um trabalho de formiguinha. Aonde eu vou, eu gosto de falar e eu dou palestra, eu dou curso e eu vou com muito prazer, porque é um transtorno muito complexo falar de autismo. E hoje falam-se, nossa, tem muitos autistas. Não é que tem muitos autistas, é que tem mais investigação, tem mais avaliação, tem mais pesquisa. Então, a gente precisa estudar, de fato, compartilhar. Eu falo, se cada formiguinha compartilhar com outra, a gente consegue fazer uma sociedade mais justa e uma sociedade que tenha inclusão, de fato. Que isso, para mim, é essencial. Então, eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigada. E também estou às ordens, né? Se alguém tiver alguma dúvida também, quiser entrar em contato comigo, pode entrar e muito obrigada. A gente é que agradece. E é isso. Mais uma vez eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, a continuar acompanhando a TV Câmara, o canal 18.2 e também a seguir e curtir a nossa página no Facebook para que você receba a notificação assim que tiver conteúdos novos disponível. E essa foi mais uma importante entrevista. Peço que você compartilhe com o maior número de pessoas possível para que mais pessoas entendam a importância de incluir pessoas e não só de julgar e fazer coisas que não são devidas. E até mesmo no jeito de como tratar, como entender essas pessoas, até no modo de falar que autismo não é uma doença, é um espectro. Então, muitas coisas importantes foram abordadas aqui e que vai enriquecer aí seu dia e o dia a dia de outras pessoas também. Então, compartilhe esse conteúdo. É isso. Até a próxima entrevista. Um abraço.